Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Quero saudar a todos com a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus. Paz essa que excede todo o nosso entendimento. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui no Facebook, transmitindo para os irmãos e para as irmãs mais uma devocional, mais uma oportunidade de contribuirmos para o culto no lar dos irmãos, que certamente já aconteceu no dia de hoje. Nós somos a Congregação Presbiteriana de Vila Valqueira. Meu nome é Carlos Augusto, sou seminarista. Estou mais uma vez aqui com Ana Carolina, minha esposa, que está aqui fazendo os ajustes finais dessa transmissão. Convide seus amigos, convide a todos, convide sua família, para juntos estarmos louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, fazendo as nossas orações em conjunto, meditando na santa palavra de Deus, que é poderosa para edificar a nossa vida, para transformar o nosso ser. Nós estamos aqui aguardando ainda algumas pessoas, resolvendo aqui alguns detalhes do nosso TI. Possível que a gente esteja então carregando os links aqui, e é momento de nós estarmos juntos com os nossos familiares, né? Nesse momento que você já sabe que acontece no nosso país, que devido à pandemia que nós estamos presenciando do coronavírus, todas as igrejas evangélicas, ou pelo menos a maioria delas, têm tomado a decisão de cooperar com as autoridades e realizar através das mídias sociais, através da internet, através do WhatsApp, através das ferramentas eletrônicas que Deus nos dá, a graça de termos e manusearmos, de estarmos transmitindo e mantendo assim a nossa devocionalidade em alta, vamos dizer assim, por estarmos congregando juntos em nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu gostaria que você, à medida que vocês forem entrando, eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo 28. Peço a você que abra sua Bíblia então. O Salmo 28, versos 6 a 9, é um texto que nos convida a adorarmos a Deus, um texto que glorifica ao Senhor. Salmo 28, verso 6 ao verso 9. Dá tempo ainda, chama lá a sua família, seu pai, sua mãe, seus amigos, envia esse link para as pessoas aí por mensagem. Temos aqui 4 irmãos já logados. E quero convidar vocês então. Salmo 28, versos 6 a 9 diz assim: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-te e exalta-o para sempre. Eu quero aqui destacar o verso 8 do Salmo 28, que diz: o Senhor é a força do seu povo. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Não é? Então é essa palavra que traz confiança ao nosso coração. É com essa atitude de adoração que nós nos apresentamos e nos colocamos diante de Deus para louvá-lo e declararmos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Nós gostamos de lembrar que a esperança de um crente, ela não está voltada para os fatos que acontecem, mas sim para uma pessoa, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche seus olhos, então,
vamos orar, vamos falar com Deus, vamos adorar o nome do Senhor em oração também. E também nós vamos mais uma vez clamar pelo nosso país, clamar pela bênção do Senhor, pelas misericórdias de Deus nesse período em que nós estamos vivendo. Senhor, a nossa palavra, Senhor, é de profunda gratidão, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, ó Deus. O grande fato da vida, Senhor, é que o nosso ser precisa de Ti, Senhor. A nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, Senhor, a nossa cidade, as nossas igrejas, o Brasil, Senhor, e o mundo precisam Te conhecer, Senhor. Precisam prosseguir em Te conhecer, porque é isso que é a nossa maior necessidade, Senhor. Conhecermos a Ti e prosseguirmos nesse conhecimento em Ti, Senhor. Nós queremos Te agradecer, porque Tu és o Deus da nossa vida. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos salva de todos os males, Senhor, e salva também a nossa alma de perecer no inferno, Senhor. Foi o Senhor quem enviou a Jesus Cristo para morrer naquela cruz e ressuscitar por amor a nós, Senhor. E quando nós cultuamos a Ti, nós lembramos não só do Senhor Jesus crucificado, mas também do Senhor Jesus ressurreto e Cristo em nós a esperança da Tua glória, Senhor. Nós queremos Te louvar, Senhor, por tão grande salvação. Te adoramos na beleza da Tua santidade, sabendo que o Senhor tem o controle de tudo. Tu és soberano, Tu és imutável, Senhor. Tu és um Deus de amor e de infinita bondade para com a nossa vida, Senhor. Nesse momento em que nos juntamos em oração com os nossos queridos irmãos, nós queremos, Senhor, Te adorar, Te agradecer, Te honrar, Senhor, e pedir a Ti, Senhor, que Tu nos ajude a viver melhor por meio da Tua revelação, por meio da Tua palavra, Senhor, do Teu evangelho maravilhoso e libertador, que salva a nossa alma, Senhor. E agora, Senhor, nós clamamos mais uma vez pela nossa nação, pelos países, Senhor, do mundo, todos eles que estão enfrentando esta crise, essas calamidades, Senhor, em virtude da pandemia, do coronavírus, Senhor. Ó Deus, Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu tens o controle de todas as situações com a palma da Tua mão, Senhor. E por isso, nós queremos Te pedir que Tu nos dê descanso, Senhor. Descanso e confiança em Ti, ó Deus. E segurança no Senhor. E saber que é o Senhor que cuida da gente, Senhor. E também pedimos, Senhor, que a Tua mão de poder venha estar, Senhor, com as situações de saúde que envolvem essa pandemia, Deus. Seja com aqueles que estão atingidos por essa doença, Senhor. Seja, Senhor, com os idosos, Senhor. Acampa Teus anjos ao redor daqueles, Senhor, que precisam ser protegidos, Senhor, que estão em situação de risco, Deus. Seja com os médicos, seja, Senhor, com os profissionais da saúde em geral, seja, Senhor, com os policiais, seja, Senhor, com os bombeiros, seja, Deus, com os guardas municipais, sejam com os garis, Senhor, sejam com todos aqueles que precisam trabalhar nesse momento, ó Deus, os profissionais da limpeza, seja, ó Deus, com os oficiais de justiça, que nessa hora cumprem mandados urgentes, Senhor, na rua e que não podem parar de trabalhar. Que a Tua mão de poder os sustente, Senhor. Que a Tua graça venha ao essas pessoas, Senhor, precisam estar na linha de frente, Senhor, desta epidemia, Senhor, e enfrentando e servindo a população, Senhor. A nossa oração, Senhor, é para que o Senhor, não apenas, Senhor, nos dê, ó Deus, uma passagem, Senhor, segura por toda essa situação, mas também, ó Deus, que Tu venhas a nos dar força e confiança em Ti, Senhor. Que esse momento de crise, Senhor, não produza crise no nosso coração, mas produza fé e esperança, Senhor, no Senhor Jesus e no Deus que cuida de nós. É essa a nossa oração, Senhor. E nós nos colocamos, Senhor, em início de culto, na Tua presença, Senhor, pedindo que os nossos louvores
e adoração cheguem à tua presença, Senhor, de forma agradável e como aroma suave, Senhor, a ser, ó Deus, louvores e adorações que correspondam à tua santidade, Senhor, no que nos for possível alcançar, Senhor. E que também, Senhor, nós possamos cumprir a tua vontade com as nossas vidas. Que seja assim, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, vamos cantar ao Senhor. Eu vou passar a palavra aqui para minha esposa, Ana Carolina, que vai estar saudando. Nós vamos cantar ao Senhor. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar louvando ao Senhor neste momento com o cântico Entrego a Ti a minha oração. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Declare: seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Mais uma vez. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Amém, irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor com a música Descansarei. Se você não conhece ela toda, convido a procurar aí, já que você está nas redes sociais, para acompanhar conosco, né, e declarar que a nossa alma está segura em Deus. Nós vamos descansar em Deus. Vamos? Se o trovão e o mar se erguendo vem,
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Que possamos isso que cantamos neste momento. Amém. Convido você então neste momento, né, em continuação do nosso culto, a fechar os seus olhos para que neste momento a gente possa receber a palavra do Senhor. Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, mesmo através, Senhor, de um celular, Senhor, de um ó Deus, mas que mesmo, Senhor, possamos Tu nos dá essa oportunidade de estarmos juntos, Senhor, porque sabemos que a igreja somos nós, ó Deus. Nós, ó Deus. Então te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque ainda possamos, mesmo em casa, Senhor, estar fazendo essa comunhão contigo, ó Deus. Amém. Graças te damos por isso, Senhor, graças te damos por esse dia, Senhor, graças te damos pela nossa saúde, por mais um dia, Senhor, que podemos levantar de nossas camas. Amém. Graças te damos, te louvamos por isso, Senhor. E neste momento, Senhor, queremos te pedir, Senhor, pela Tua palavra, Deus, que o seminarista Carlos, ó Deus, vai estar, Senhor, ministrando, ó Deus, que Tu possa, Senhor, através da vida do Teu Filho, Senhor, usá-lo, Senhor, que ele possa ser um instrumento, Senhor, para as pessoas, Senhor, que neste momento nos assistem, Senhor. Ó Deus, que Tu possa, Senhor, a Tua palavra que é transformadora, Senhor, aquietar os nossos corações, Senhor, nos acalmar, ó Deus, que possamos, Senhor, neste momento também, Senhor, estar atentos, Senhor, ao que Tu queres, Senhor, que mudemos em nós, Senhor, tudo aquilo que precisa ser transformado, Senhor. Que possamos neste momento, Senhor, mesmo em casa, Senhor, tirar todas as distrações, Senhor, e nos atentar à Tua voz, Senhor, à Tua palavra, Senhor. É o que te pedimos, Senhor. Ilumina o Teu servo, Senhor, para que, através da vida dele, Senhor, o Senhor fale conosco, ó Deus. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã,
Você que entrou agora para assistir a pregação, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato do evangelista Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. Abra sua Bíblia e mantenha aberta nesse texto. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo de número 6, verso 25 ao verso 34, nos fala a respeito da ansiosa solicitude pela vida. Esse é o texto que é o título que a Sociedade Bíblica do Brasil coloca para essa pequena passagem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 25 ao 34. Nosso Senhor Jesus Cristo está no Sermão do Monte, explicando para as pessoas e para nós o que significa ser servo de Deus, o que significa fazer parte do reino de Deus, o que a nossa vida tem que observar e como é que a gente tem que ser mudado através da percepção do reino de Deus. Mateus, capítulo 6, verso 25 a 34, nosso Senhor Jesus Cristo assim diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Que o Senhor abençoe a nossa vida, nos dê discernimento e compreensão desse texto da palavra de Deus. Queridos irmãos, o tema que o Senhor Jesus Cristo trabalha nessa passagem que, como eu disse, está situada dentro de um contexto maior, que é o Sermão do Monte, onde Jesus dá instruções a respeito da vida do reino de Deus, desenvolve uma certa atenção da parte de Jesus ao esmiuçar esse assunto, que por mais atual e cotidiano que pareça, é de fato um tema que Jesus Cristo se preocupa, que ele identifica na vida dos seus e que ele procura estabelecer diretrizes, no sentido de que a nossa vida não seja corrompida ou seja de forma alguma transtornada no modo de viver que temos por este grande mal do século, que é a ansiedade. Um mal atual, um mal antigo, ao ponto de que nosso Senhor precisa dedicar uma atenção especial a esse assunto. Esse tema, irmãos, faz todo sentido nos dias de hoje, especialmente nós que acompanhamos as notícias, que vemos a situação da saúde mundial, mas me chama a atenção um fato de uma reportagem veiculada há algum tempo, alguns anos, na revista Galileu. A revista Galileu, que é uma revista de grande circulação,
divulgava um relatório da Organização Mundial da Saúde dizendo que o Brasil, abre aspas, o Brasil é o país mais deprimido da América Latina. Isso porque cerca de quase 6% brasileira, especialmente na fase em que se inicia a velhice, lá para os 55 a 74 anos, sofre de alguma depressão. E cerca de 9,3% da população brasileira, segundo a OMS naquela época, manifesta um quadro de ansiedade, o que torna a nossa nação o país campeão mundial no índice de ansiedade e o país mais deprimido da América Latina. A ansiedade, as depressões, as fobias, as angústias crônicas têm tomado a vida de muitas pessoas e certamente tem afetado muita gente durante esse período de isolamento que nós estamos vendo. Você sabe muito bem de que alguns anos para cá, no mês de setembro, há uma campanha nacional de prevenção ao suicídio, por exemplo, chamado Setembro Amarelo. A ansiedade, ou a ansiosa solicitude da vida, é, portanto, e foi assim classificado, o mal do século XX. Está sendo também o mal do século XXI, o que fez as próprias organizações mudarem o conceito de doença. Doença não é mais visto como um mal-estar físico apenas, mas inclui também o mal-estar psicológico, o mal-estar emocional e também o mal-estar espiritual. O mundo no século XXI é um mundo ansioso. O nosso país é um país ansioso, eu tenho certeza que hoje você já deve ter visto algumas pessoas ansiosas na sua casa, para não dizer para você e para dizer para que hoje nós acordamos e olhamos no espelho e vimos o nosso próprio reflexo. O mundo de hoje é um mundo imediatista, tudo tem que ser feito para ontem, é um mundo caracterizado por uma intensa velocidade nas relações humanas, é um mundo caracterizado por impaciência com tudo, com cobranças, com a falta de capacidade das pessoas se compreenderem, se ouvirem, e isso tem feito com que pessoas hoje tenham vivido e passado por dias de ansiedade. O confinamento familiar e físico que nós estamos tem, de alguma certa forma, causado ansiedade. Interessante que nos dias de Jesus, as pessoas também tinham motivos para estarem ansiosas. Lembre-se que o povo de Israel era um povo que vivia subjugado por outros reinos, que vivia subjugado pelo Império Romano. E isso causava, por óbvio, ansiedade nas pessoas. A palavra ansiedade, no idioma grego, é a mesma palavra que se dá a uma pessoa que está sendo estrangulada, está sendo sufocada. E é assim que a gente fica quando a gente está ansioso. A gente sente que o nosso ar acaba, a gente fica eufórico, preocupado. No entanto, a palavra do Senhor Jesus, ela é simples. Não ande ansioso. E não ande ansioso até mesmo com as questões mais básicas da vida. Comer, beber ou se vestir. Porque existe ansiedade até nessas pequenas coisas que nós muitas vezes não estamos observando. E a pergunta que nós vamos fazer nessa noite, a palavra de Deus, é de que maneira, irmãos, as palavras do Senhor Jesus e o viver nesse reino de Deus nos ensina e nos orienta para que eu e você possamos compreender a ansiedade, a ansiosa solicitude da nossa vida e também a nos portarmos diante deste mal que assola a vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Quando olhamos para esse texto, que são orientações do Senhor Jesus Cristo, nós enxergamos em primeiro lugar que a ansiedade, ela consiste em um mal, mas a ansiedade consiste em um mal desnecessário. Olha o que está no verso 25, Jesus vai dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir.
E Jesus pergunta, não é a sua vida mais importante do que o alimento que você come? Não é o seu corpo mais importante do que as roupas que você usa? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, para o Pai e para mim, aquilo que você é mais importante, é mais relevante do que aquilo que você tem. Desafiando, irmãos, a lógica desse mundo. Que a gente é mais importante dependendo da quantidade de bens que nós temos. E você vai perceber que Jesus vai mostrar com isso que a ansiedade é totalmente desnecessária. Você não precisa viver assim. E por que eu faço questão de enfatizar que a ansiedade é um mal e é um mal desnecessário? Porque é possível que nos dias de hoje você encontre algumas pessoas, por exemplo, do meio empreendedor, algumas pessoas do meio empresarial que vão dizer que a ansiedade é um mal, mas é um mal necessário e útil. Por quê? Porque quanto mais ansiosas as pessoas ficam, na visão deles, isso faz com que as pessoas produzam mais. A ansiedade faz com que o mundo gire, as pessoas se movem mais, trabalham mais, passam noites a fio, empenhadas nos seus serviços, nos seus negócios. Isso faz com que a roda da economia gire. E a ansiedade, portanto, ela é um mal, mas ela pode ser útil e proveitosa para que o mundo gire na velocidade que ela se encontra. No entanto, para Jesus, a ansiedade é vista como um comportamento errado e alvo dessa proibição dele. Você não tem que andar ansioso, você não deve andar ansioso por coisa alguma. E o que Jesus está dizendo nesse verso de número 25 é o seguinte, olha, eu conheço as suas necessidades básicas. Se o Pai deu a vocês uma vida e um corpo que para eles são mais importantes, será que juntamente com isso, ele não nos sustentaria com as coisas que são secundárias quando nós consideramos o que é importante para o Pai? Não é a vossa vida mais importante do que a comida e a bebida? Não é o seu corpo mais importante do que a roupa que você usa? E Jesus olha para aquelas pessoas que estão olhando para ele e ele diz o seguinte, olha, se não estou sendo muito claro para vocês, eu quero dar alguns exemplos que refletem o cuidado que o Pai tem com a sua criação, especialmente com a vida de vocês. Jesus vira para eles e diz, olha, se eu não estou sendo muito claro, faça o seguinte, olhe para as aves do céu. Verso 26, observe as aves do céu. Elas não semeiam, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Eu, contudo, vos afirmo que o vosso Pai Celeste as sustenta. E a pergunta de Jesus é emblemática. Por acaso, porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? O que eu acho interessante, irmãos, é que para explicar o cuidado de Deus, Jesus não abre um compêndio de teologia. Jesus não consulta os rabinos, os teólogos que se embrenhavam no Antigo Testamento. Jesus não entra em doutrinarismos pesados, em lógicas complicadas para explicar às pessoas e a mim e a você por que nós não temos que andar ansiosos. Jesus fala o seguinte, observe, contemple as aves dos céus. Elas estão voando no céu desse planeta, no céu da Palestina. Olha essas avezinhas que estão aí voando. Elas não se ajuntam em celeiros. É interessante a gente observar que Jesus, de forma alguma, está incentivando que a gente viva uma vida, irmãos, sem trabalho, sem dedicação no que a gente faz, que a gente viva uma vida ociosa, porque Deus não é Deus de preguiçosos. Jesus, obviamente, sabe que as aves adultas, elas voam, elas procuram alimentos, elas têm que alimentar os seus filhotes que estão no ninho, mas as aves do céu não ficam ansiosas, as aves do céu não ficam preocupadas. Você já viu, meu irmão, alguma andorinha plantando trigo para depois colher? Você já viu algum sabiá laranjeira
estocando comida, preocupado com a comida no mercado que está faltando? Você já viu o canário belga, que é uma ave muito bonita, preocupado porque o dinheiro está ficando apertado e chegando no fim do mês sem salário? Você já viu o bem-te-vi deixar de cantar o seu bem-te-vi todas as manhãs porque ele acordou com uma crise depressiva? Isso não acontece. As aves do céu são assim, meus irmãos. E Jesus não está dizendo que as aves do céu não se preocupam porque elas são irracionais. Jesus está dizendo que as aves do céu não vivem ansiosas. Porque o seu Deus, o seu Pai, o Deus das aves, o Deus cuida de cada uma delas. O vosso Pai Celeste as sustenta. Eu acho isso maravilhoso da gente perceber. Quantas aves existem no céu mesmo, irmãos? Já se fez essa pergunta? Quantos passarinhos você já viu cantando hoje? Nós que vivemos na cidade, irmãos, nós perdemos essa capacidade, cada vez mais, de olhar para a natureza, de contemplar a criação, de dizer como o salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, porque a cidade faz isso com a gente. Toma o nosso tempo, a nossa rotina, o nosso lazer, é olhar para vitrines de shopping center, irmãos. E não passa muito disso. E nós, com a correria da vida, perdemos a capacidade de olhar para a folha de uma árvore, de olhar para e sentir a brisa, de olhar para o céu e perceber que há um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, que sustenta a sua vida e que diz para você, não ande ansioso, porque esse negócio de viver ansioso é falta de confiança no Senhor, é falta de contemplar, é algo desnecessário e irracional para a sua própria vida. Quantas aves existem no céu, irmãos? Nem os cientistas sabem responder essa pergunta, mas há pesquisas que são feitas que desconfiam os cientistas que há cerca de 20 mil espécies de aves voando no céu do planeta hoje. Não são 20 mil aves, irmãos. São 20 mil espécies de aves diferentes que estão voando no firmamento, porque o número de aves dos céus é incontável. Mas o seu Deus, que é seu Deus e é o seu Pai, sabe quantas aves existem no céu. E não apenas isso, Ele cuida de cada uma dessas aves. Aí Jesus olha para essa multidão e diz assim, se eu não estou sendo muito claro, deixa eu dar um outro exemplo. Olha para os lírios do campo. Olha para as plantinhas que nascem, que crescem. Olha para as flores. Olha para as ervas do campo. Sabe, que existem hoje e vão ser jogadas no forno amanhã para fazer comida, para fazer especiarias. Verso 28, Jesus vai dizer, por que vocês estão aí preocupados quanto ao vestuário? Considerem, pensem, meditem, contemplem nisso, como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não costuram, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem o rei mais poderoso, mais rico, mais triunfante, mais competente, mais importante, mais bem lembrado, mais de boa fama da história de Israel, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer desses líriozinhos aí do campo. Olha como é que Jesus inverte as coisas, né? O Antigo Testamento, lá no primeiro livro dos Reis, vai dizer que quando a rainha de Sabá visitou o rei Salomão, ela chegou, né, a Israel e viu o templo construído, viu a comida na mesa, viu o serviço dos criados de Salomão, viu até as roupas que os seus servos usavam, os copeiros e o holocausto que o rei oferecia na casa do Senhor. Diz a Bíblia que a rainha de Sabá, quando viu isso, ficou tão deslumbrada com aquilo que ela ficou como fora de si. E ela vira para o rei e diz, olha, essa fama que você tem, sabe, ela não chega aos pés do que eu estou vendo agora.
sabe? Você sobrepuja em sabedoria, em prosperidade, a sua própria fama. Um rei famoso, um rei sábio, um rei conhecido, um rei rico e poderoso na concepção de Jesus Cristo. Não tem uma roupa tão bonita para vestir quanto pequenos lírios do campo, que hoje crescem, que levam chuvas, que estão lá na natureza e que no dia de amanhã vão ser arrancados, vão ser lançados ao fogo. Sabe? Por que andar ansioso, irmãos? Se o cuidado de Deus é tão grande, e Jesus vai dizer que os lírios do campo se vestem muito mais bonitos do que Salomão em toda a sua glória. Ansiedade é uma atitude, irmãos, desnecessária, porque estar ansioso também em nada coopera para a solução dos problemas da nossa vida. Olha o verso 27 que diz: qual de vocês, por ansioso que vocês estejam, pode acrescentar à sua vida 2 palmos, 44,4 centímetros, ou a medida entre o dedo médio e o cotovelo, ou um côvado sequer ao curso da sua própria existência? Em outras palavras, qual de vocês, que por mais preocupado que esteja na vida, pode mudar alguma coisa na nossa vida, sabe? Prolongando a nossa existência, quando Deus já decretou todas as coisas e tem o controle de todas as coisas que existem e acontecem. São exemplos de Jesus para nos mostrar que quem crê nele não deve, não precisa e não pode viver de forma ansiosa, porque a ansiedade, a conduta ansiosa é um mal desnecessário e precisa ser combatido nas nossas vidas com a confiança no Senhor. Mas veja comigo, irmãos, que a ansiedade não é apenas desnecessária. A ansiedade também ela é fruto da falta de fé no cuidado de Deus. Não é falta de fé em Deus. A ansiedade ela decorre de uma incredulidade, de uma desconfiança na capacidade que Deus tem de cuidar da nossa vida. Olha o verso 31, o que Jesus diz: portanto, não fique inquieto, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque sabe quem é que vive assim? Os gentios é que procuram todas essas coisas, e tem mais: o vosso Pai Celeste sabe aquilo que você precisa, muito antes até do que você o peça. Perceba, irmãos, que Jesus compara o ansioso justamente aos gentios, às nações estrangeiras que não adoravam o Deus verdadeiro, aqueles que não conheciam Deus de Israel e que, por não conhecerem, não confiam nos cuidados desse Deus e, portanto, são pessoas ansiosas. No contexto do Sermão do Monte, Jesus vai mostrar que os gentios são aquelas pessoas que não conseguem demonstrar amor pelos seus inimigos. Olha o capítulo 5, verso 46, Jesus vai dizer assim: se vocês amarem o que vos amam, que recompensa vocês têm? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vocês saúdam somente os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Lá no versículo 7 desse capítulo 6, Jesus vai caracterizar os gentios como pessoas que, por não conhecerem a Deus, também não sabem orar. Ele vai dizer assim: orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque são pessoas que acham que pelo fato de ficarem falando muito, vão ser ouvidas. Porque o Deus, o vosso, o que você tem necessidade antes de que você peça a eles. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo, quando no verso 32 ele fala: os gentios são assim, ele está dizendo o seguinte: os gentios, por serem assim, são pessoas apegadas a coisas terrenas. São pessoas que procuram todas essas coisas, perdem muito tempo da sua vida se preocupando o que elas vão comer,
o que elas vão beber, com o que elas vão se vestir. E o vosso Pai Celeste, se você confia em Deus, você não precisa viver com esse comportamento, porque o seu Deus, o seu Pai, sabe de todas as suas necessidades. Antes mesmo de que você ore, saiba que Deus já sabe de antemão até o que você vai pedir a Ele. Por que andar ansioso? Por que ter essa atitude de falta de fé, meus irmãos? Se eu perguntasse assim, quantos de vocês creem na soberania de Deus? Eu tenho certeza que todos vocês curtiriam agora aqui o que eu falei. Mas se eu perguntasse, quantos de vocês ficaram ansiosos e preocupados em demasia, demais, essa semana? Eu tenho certeza que você diria no seu coração, eu tive momentos de descontrole, eu tive momentos de ansiedade, porque as circunstâncias muitas vezes nos desafiam, irmãos. E Jesus está dizendo, não tenha essa atitude ruim, não viva dessa maneira errada, como as pessoas que não são crentes. O que Jesus está dizendo, em resumo, é o seguinte, viver ansioso é igual uma pessoa que não é convertida, que não conhece a Deus, que bota as suas esperanças nas coisas terrenas. E não é isso que Jesus quer de nós. Mas em terceiro e último lugar, a ansiedade, ela é um mal desnecessário, a ansiedade é fruto da falta de fé no cuidado de Deus, mas em terceiro lugar, Jesus nos mostra que a ansiedade é um mal que pode ser vencido, que já está vencido, que já está derrotado, quando nós assumimos a nossa postura no reino de Deus. Verso 33 vai dizer, buscai, portanto, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, comida, bebida, roupas e outras coisas, vão ser acrescentadas na sua vida. Deixa eu explicar uma coisa, meus irmãos. Jesus faz uma transição aqui de assuntos, o que leva às vezes com que esse versículo seja até mal compreendido pelas pessoas, não é? Jesus está trabalhando a ideia de ansiedade até o verso 32, falando o que nós dizemos a respeito da ansiedade, e no verso 33 Jesus se vira, e agora o assunto é a busca pelo reino de Deus, e nos dá a impressão de que Jesus faz uma transição de conversa, assim meio assodada, meio que do nada Jesus coloca o assunto. Olha, eu estou falando de ansiedade, mas agora vocês têm que buscar o reino de Deus. Algumas pessoas vão achar que buscar o reino de Deus é a gente se ocupar muito com as coisas da igreja. E eu já vi, por exemplo, algumas pessoas dizerem assim, buscar o reino de Deus é uma forma de nós nos livrarmos da ansiedade, porque quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente orar, quanto mais a gente frequentar os trabalhos da igreja, mais a nossa mente está sendo ocupada, mais a gente está se distraindo, então a gente não fica preocupado. Afinal de contas, como diz o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Mas não é isso que Jesus está dizendo. É interessante que Jesus não se dedica em um versículo a explicar de que forma, preste atenção nisso, de que forma o reino de Deus é a cura para as nossas ansiedades. Mas a resposta vem na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 14, verso 17, quando o apóstolo Paulo diz assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em outras palavras, quem busca o reino de Deus alcança como bênção a justiça, a alegria e a paz que provém do Senhor. Não há ansiedade na sua vida que busca o reino de Deus quando você obtém pela graça de Deus a justiça de Deus, a alegria de Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento. A ansiedade bate em retirada, meus irmãos. Mas veja a ênfase que Jesus dá nessa busca. Ele diz, buscai. E essa palavra no idioma grego nos dá uma ideia de buscar com vontade de encontrar. Sabe?
é buscar querendo encontrar alguma coisa, uma busca incessante e ocupada na vida, é querer muito, é desejar muito, sabe? O reino de Deus, os princípios de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos, o reino de Deus não é desse mundo, o reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não é o trabalho da igreja. O reino de Deus é uma dimensão espiritual onde nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Rei e Senhor sobre a nossa vida. Isso se dá de forma integral na nossa mente, em que a gente entende que tudo que nós somos e que tudo que nós temos pertence ao Rei e ao Senhor Jesus Cristo. E quando a gente entende isso, irmãos, não há ansiedade que resista, não há comportamento preocupado, não há coronavírus que coloque as nossas emoções para baixo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Buscai o reino de Deus, e não é de qualquer forma não, buscai em primeiro lugar. Dê a Deus a prioridade que é devida, meus irmãos. Muitas vezes nós temos dado sobra para Deus, sobra do nosso tempo, sobra do nosso dinheiro, sobra das nossas atitudes, sabe? Quando Deus nos quer por inteiro, e Deus quer hoje e agora e de forma completa e prioritária que nós o sirvamos, que nós o agrademos, que nós sejamos dele e o busquemos em primeiro lugar. Ele é a coisa, ele é o Senhor, ele é a coisa mais importante que tem que ser buscada. Ele é Rei e Senhor da nossa vida. E fazendo assim, as demais coisas, o resto, sabe? As preocupações que nos deixam ansiosos, sabe? Isso vai ser acrescentado por Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, no jeito de Deus, e em nome de Jesus, nunca do nosso jeito, mas em nome de Jesus, sempre do jeito de Deus. Porque é assim que Deus precisa ser observado e adorado pelos nossos corações. Muitas pessoas leem esse versículo, irmãos, muito focados nessa segunda parte. Se eu buscar a Deus, então Ele vai me abençoar. Mas eu chamo a sua atenção para que a nossa de vida esteja na primeira parte desse versículo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso não é uma tarefa fácil. Isso é apenas para aqueles a quem o Senhor de fato chamou e aqueles a quem o Senhor de fato converteu o coração para estarem com eles. Verso de número 34. Jesus encerra esse discurso, esse sermão, essa parte do Sermão do Monte, dizendo: portanto, não fique inquietado com o dia de amanhã. Não fica com o coração atribulado por causa do seu futuro, porque o seu futuro vai trazer cuidados, mas basta o seu dia, o seu próprio mal. Isso nos mostra o agir de Deus, que faz tudo no seu exato momento. E aí William Hendrickson, que é um comentarista desse texto, olhando para o verso 34, ele vai dizer o seguinte: olha, o que Jesus está dizendo é que quando amanhã chegar, haverá novas situações, novos problemas para a gente enfrentar na vida, mas Deus também vai nos dar novas forças. Deus nos mune de forças hoje para nós enfrentarmos as dificuldades do amanhã. E se Deus não fizesse isso, irmãos, nós não teríamos condições de enfrentar nada na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, tudo provém de Deus, que reconciliou a nossa vida com Ele mesmo em Jesus Cristo. E se não fosse o Senhor Jesus, nós viveríamos com medo. Não fosse a sua graça maravilhosa, todos os dias nós estaríamos preocupados com o dia de amanhã. O que o Senhor Jesus nos chama é para que a gente olhe para a nossa vida e entenda que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Por mais trivial que essa frase possa parecer, é isso que Jesus está dizendo assim: basta ao dia o seu próprio mal. Enfrente uma luta de cada vez. Confie no Senhor. Entregue o teu caminho a Ele. Tudo Ele fará. Meus irmãos queridos, nessa noite
que nós meditamos sobre a palavra de Deus, a gente se pergunta sempre quais são as aplicações, quais são as consequências do nosso coração ficar cheio disso quando nós ouvimos a palavra de Deus, que também é uma palavra prática, que é uma palavra que nos desafia a vivenciarmos o que Ele está nos ensinando no nosso dia a dia. A gente entende, irmãos, quando lê esse texto, que esse texto, como parte do maravilhoso Sermão do Monte de Jesus, é uma palavra, um ensino que vai redefinir o nosso papel no mundo. É um ensino que precisa mudar a nossa vida. E isso se aplica também ao nosso campo emocional. Jesus está nos chamando para combatermos a ansiedade do nosso coração, olhando para o reino de Deus, olhando para Jesus Cristo como a razão da nossa vida e colocando o nosso coração, sabe, nas coisas que são lá do alto, nos valores celestiais, e entender que todas as aflições que temos e que geram ansiedade no nosso coração são passageiras, por piores que sejam, e que na verdade essa vida terrena, essa coisa imperfeita que a gente vive hoje é transitória, passageiro, e que nós estamos caminhando rumo a uma vida eterna, a uma morada celestial, onde não haverá ansiedade. Mas Jesus não quer, irmãos, apenas que a gente esteja nesse caminho, buscando a cidade celestial. Ele quer também que o céu venha a nós hoje, em forma de esperança, em forma de alegria, sem ansiedades, sem o domínio do medo, sem as preocupações, sem as tendências suicidas, sem os medos, as fobias que nos assolam, mas que a gente viva hoje com a esperança do reino de Deus. Meus irmãos, talvez aí entre vocês haja pessoas que ouviram essa mensagem e talvez você diga assim: eu entendi tudo. Talvez você poderia virar para mim e falar: Carlos, eu concordo com tudo que foi dito. Eu entendi a mensagem. A minha mente compreendeu com clareza o que Jesus está dizendo. Eu entendi com a minha mente que a ansiedade é um mal desnecessário. Eu entendi que a ansiedade é falta de fé no cuidado de Deus. Eu entendi que a ansiedade é vencida quando nós buscamos o reino de Deus. Eu entendi tudo isso. Isso faz sentido, está claro para mim. Mas só tem um problema. É que eu continuo ansioso. Por mais que eu entenda isso, talvez seja esse o seu drama. Por mais que eu entenda isso, eu não consigo me libertar dos meus medos. Eu não consigo me libertar dos meus traumas, pura e simplesmente assim. Eu gostaria que isso fizesse sentido no meu coração. A lógica da palavra de Deus não está sendo suficiente para que eu vença essa ansiedade. Talvez seja esse o seu dilema. E se isso é fato, meus irmãos, eu quero dizer apenas mais duas coisas. Que se você guardar no seu coração, eu vou ficar muito feliz com você, porque você entendeu o que eu vim dizer aqui nessa noite. Eu quero dizer, além disso tudo que nós já meditamos, que a ansiedade, ela é vencida quando a nossa vida se volta para o reino de Deus. Mas a ansiedade também, ela se vence com dependência no cuidado do Senhor. Repita para você isso. Eu preciso depender de Deus. Eu preciso confiar em Deus. Lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 7, o apóstolo vai dizer: humilhe-se, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A ansiedade, irmãos, se vence quando a gente reconhece que a gente não é senhor sobre a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é dono da sua vida. Você não é dono do seu eu. Você não é senhor sobre a sua existência. Você é de Deus. Você pertence a Deus. E é Ele quem cuida de você. Nós precisamos entender isso, irmãos.
especialmente nós que somos homens, viu? Talvez nós homens, eu tenho uma tese, nós homens temos a tendência de sermos mais ansiosos do que as mulheres. Sabe por quê? Porque nós homens temos partimos do princípio que nós temos o controle de tudo, que somos provedores de tudo, que somos chefes e líderes de tudo, quando na realidade a palavra de Deus nos desafia a uma dependência, a confiarmos no Senhor e a Ele tudo entregar. Então a ansiedade se vence também quando a gente se humilha sob a poderosa mão de Deus e a gente lança sobre Ele todo o nosso cuidado, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado da gente. E por último, irmãos, a segunda coisa que eu falo a título de conclusão, a ansiedade também se vence quando a gente desenvolve na nossa vida a atitude de oração e também com o desfrutar da paz de Deus através de uma vida de comunhão com Deus que se dá no campo da oração. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, vai dizer: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo que você faça ser conhecido diante de Deus as suas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Existe um hino que vai dizer que muitas vezes a gente anda aflito e triste o nosso coração, é porque nós não entregamos tudo a Deus em oração. Sabe? Nós temos que ressuscitar, irmãos, na nossa vida. Essa importante disciplina da vida cristã é a atitude de orar. Orar constantemente, orar sem cessar. Orar confiando no poder e no agir de Deus. Busque o reino de Deus. Busque a sua justiça. E o Senhor, todas as coisas, vai acrescentar na sua vida, na minha vida, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra possa falar ao seu coração. Guarde a palavra de Deus no seu coração. E nunca dela você se esqueça. Possamos juntos vencer os nossos dias, triunfar sobre as lutas que enfrentamos, com confiança no Senhor que cuida de nós. Vamos orar, queridos. Vamos falar com Deus. Vamos pedir que Ele continue a mostrar a nós esse caminho. Feche os seus olhos, junte-se com os seus familiares nessa hora e comigo em oração. Ó Deus bendito, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo se preocupou conosco de tal maneira que Ele falou sobre a ansiedade no Sermão do Monte, Senhor. Ó Senhor Jesus, como é importante e maravilhoso perceber que o Senhor cuida de nós com muito mais amor do que o Senhor cuida das aves que estão no céu, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor enviou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer numa cruz, Senhor, para ressuscitar, para que todos nós vivêssemos a nossa vida, Senhor, sem esse grande mal do nosso século, que é a ansiedade, Senhor. Certamente, ó Deus, Tu sabes que há muitos filhos Teus que nos escutam nessa noite, que passaram essa semana pelo vale da ansiedade, Senhor, que tiveram preocupações grandes no seu coração, e é por eles que nós oramos, Senhor, que Tu venhas libertar a cada um, Senhor, deste comportamento errado, deste estilo de vida que não Te agrada, Senhor, que é andar ansioso e preocupado, temeroso com o futuro, Senhor. Mas em nome de Jesus, nós queremos Te pedir que o Teu Santo Espírito possa nos nortear e confirmar no nosso coração a Tua palavra, que é a verdade, Senhor. Que nos nossos lábios, Senhor, haja sempre um hino de vitória que declara que o Senhor Jesus Cristo venceu sobre todos os nossos medos, sobre todas as nossas angústias, e que nos dá hoje um novo coração,
agradecido, sensibilizado para com o reino de Deus, com a sua justiça e que se desapega das demais coisas, Senhor. Ó Deus, nós muitas vezes passamos boa parte da nossa vida, Senhor, lutando para conseguir, Senhor, bens, para ganhar dinheiro, Senhor, para que os nossos negócios sejam reconhecidos, Senhor, para que os nossos trabalhos, Senhor, sejam vistos pelas pessoas, Senhor. Mas nós queremos te pedir que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor não deixe que o nosso coração seja roubado pelas circunstâncias, pelas preocupações, pelos cuidados que nos cercam, mas que no teu reino e na tua justiça, Senhor, a nossa vida possa fazer sentido, Senhor, e a gente encontre a justiça, a gente encontre a alegria e a gente encontre a paz que só o teu Santo Espírito pode produzir e confirmar no nosso coração. Senhor, nós não somos suficientes para essas coisas. Nós somos inferiores, incapazes, Senhor, mas pedimos que a Tua misericórdia nos alcance, que a Tua graça, Senhor, possa ser vista, possa ser percebida e reconhecida em cada um de nós, Senhor. Dá-nos a todos a atitude, Senhor, de reconhecer que o Senhor é o nosso provedor, é o nosso sustentador, é o nosso mantenedor, Senhor, e que a gente viva a nossa vida despreocupadamente, Senhor, confiando no Senhor Jesus, que triunfou e venceu sobre a morte, sobre o inferno, Deus. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que te clamam nessa noite, pedimos pelos enfermos e doentes, Senhor, por aqueles atingidos pelo coronavírus, Senhor, que Tu venhas, Senhor, trazer cura sobre o nosso país e cura sobre as nossas nações, Senhor, mas não só cura do corpo, mas cura também da alma, Senhor, cura da cegueira espiritual, Senhor, que afeta, que assola esse mundo, para que todas as nações venham a conhecer e declarar que o Senhor Jesus Cristo é Rei e Senhor sobre todo o mundo, Senhor. Ó Deus, nos ajuda no decorrer de mais uma semana, Senhor, que vivamos os nossos dias de forma alegre, de forma contente, Senhor, não com a alegria desse mundo, não, Senhor, com o que esse mundo pode oferecer, mas com o que o Teu reino pode nos abençoar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver, nos ajuda a Te honrar e a Te agradar a cada dia mais, Senhor. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te guarde, que o Senhor confirme no teu coração essa palavra que já foi explanada e que já nos alcançou a cada um de nós. O nosso pedido, a nossa oração é que você continue a se unir a nós em oração por esse país, pelas pessoas, pelos enfermos e doentes e pelos próximos acontecimentos, com a esperança de que o Senhor é dono do nosso futuro e que tem o controle sobre todas as coisas. Apenas para lembrar aqueles que estão nos conhecendo, a Congregação Presbiteriana de Vila Valqueire é um trabalho que começou no início desse mês e com a graça de Deus há de continuar para sermos usados no alcance de muitas vidas. O templo em que nós nos reunimos fica na rua Luiz Beltrão, número 1052, em Vila Valqueire, que nesse exato instante está com as suas portas fechadas, mas que dentro de algumas semanas, se Deus assim permitir, nós lá estaremos de volta com forças redobradas para servir ao Senhor. Peço a sua oração pelas nossas vidas, para que Deus nos use e multiplique e nos dê forças para realizar este trabalho que não é nosso, pertence ao Senhor. Peço a você, mais uma vez, que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que mande para os seus amigos por mensagem, que entre na nossa página do Instagram, IPB Valqueire, que entre no nosso canal do YouTube, onde também este vídeo será feito o upload dele, onde nós vamos colocando todas as nossas transmissões e pregações. Se inscreva no nosso canal, envie para as pessoas
essa mensagem para que muitas pessoas ouçam o Evangelho que já nos alcançou. Deus abençoe a sua vida. Deus nos deu uma semana de paz e de bênçãos e de aprendizado na sua palavra, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.